A administração da colônia. O sistema colonial português no Brasil. A administração da colônia brasileira pelo governo português foi marcada por uma série de desafios e transformações ao longo dos 3 séculos de colonização, iniciada no século XVI. Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, até a independência em 1822, o Brasil passou por diferentes formas de administração, refletindo as mudanças nas relações de poder entre a metrópole e a colônia, bem como os interesses econômicos e políticos que orientavam a exploração do território. Nos primeiros anos após o descobrimento, a administração da colônia era quase inexistente. O Brasil era visto, em um primeiro momento, como uma extensão de terras com potencial econômico incerto, voltado principalmente para a extração do pau-brasil, que era explorado de maneira predatória. Esse período inicial foi caracterizado por uma gestão descentralizada, onde particulares obtinham concessões da coroa para explorar recursos, sem que houvesse uma organização formal do governo português no território. No entanto, com o surgimento de outras potências europeias interessadas no território, como franceses e holandeses, a coroa portuguesa percebeu a necessidade de estabelecer um controle mais efetivo sobre o Brasil. Isso culminou, em 1534, com a criação do sistema de capitanias hereditárias, uma forma de organização territorial e administrativa que visava promover a colonização. As capitanias foram grandes extensões de terra distribuídas a donatários, membros da nobreza portuguesa, que tinham a responsabilidade de administrar, colonizar e defender essas áreas em nome da coroa. O sistema de capitanias hereditárias, embora inovador em termos de organização territorial, apresentou diversas falhas. A maioria dos donatários não tinha recursos suficientes para promover o desenvolvimento das capitanias, e muitos enfrentaram resistências tanto por parte das populações indígenas quanto pela própria geografia do território, que era muitas vezes inóspita e desconhecida. Apenas algumas capitanias, como a de Pernambuco e São Vicente, obtiveram algum sucesso, principalmente devido ao cultivo da cana-de-açúcar, que logo se tornou o principal produto da colônia. Devido ao fracasso da maioria das capitanias, a coroa portuguesa decidiu centralizar mais a administração colonial, criando, em 1548, o governo-geral. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549 com a missão de organizar a administração da colônia, promover o desenvolvimento econômico e estabelecer uma capital, que se tornou a cidade de Salvador. O governo-geral foi um marco na administração colonial, pois permitiu à coroa exercer maior controle sobre a colônia, centralizando decisões importantes e criando uma estrutura administrativa mais eficiente. Com o governo-geral, a administração da colônia passou a contar com instituições como a ouvidoria, responsável pela justiça, a provedoria-mor, que cuidava das finanças, e a capitania-mor, encarregada da defesa militar. Essas instituições estavam diretamente ligadas ao governador-geral, que era o representante da coroa na colônia. O sistema proporcionava maior centralização, mas também gerava conflitos com os donatários das capitanias, que resistiam à perda de autonomia. A partir do século XVII, a economia colonial passou por uma fase de expansão com a consolidação da produção de açúcar, o que exigiu uma estrutura administrativa mais complexa. O crescimento das lavouras açucareiras e a intensificação do comércio de escravos africanos aumentaram a importância do Brasil para a economia portuguesa, e a coroa buscou maximizar os lucros provenientes da colônia. Nesse contexto, foram criados mecanismos de controle fiscal, como a cobrança de impostos sobre a produção agrícola, o comércio e a exploração de recursos naturais. Durante o século XVIII, a descoberta de ouro em Minas Gerais, e posteriormente, diamantes, trouxe novas mudanças na administração da colônia. A região das Minas passou a ser um dos principais focos de atenção da coroa portuguesa, que estabeleceu uma rigorosa fiscalização para garantir que as riquezas extraídas fossem devidamente tributadas. Para isso, foram criadas casas de fundição, que tinham a função de transformar o ouro em barras e recolher o quinto, imposto equivalente a 20% de toda a produção aurífera. Além das mudanças no controle econômico, a administração colonial também foi marcada pela criação de novas capitanias e vilas, à medida que o território se expandia. O avanço para o interior, inicialmente motivado pela busca por riquezas, resultou em novos conflitos com as populações indígenas que resistiam à invasão de seus territórios.
A administração colonial utilizou tanto a força militar quanto alianças com tribos locais para subjugar as resistências, o que contribuiu para a expansão territorial do Brasil. O sistema administrativo da colônia também foi influenciado pelas reformas pombalinas implementadas pelo Marquês de Pombal no século XVIII. Essas reformas buscavam modernizar a administração e fortalecer o controle da metrópole sobre a colônia, em resposta aos desafios econômicos e políticos que Portugal enfrentava na Europa e no Império Colonial. Entre as medidas tomadas, destacou-se a criação de novos impostos, a reorganização das capitanias e o estímulo à educação, com a expulsão dos jesuítas e a criação de escolas laicas. No entanto, o aumento da fiscalização e da carga tributária gerou descontentamento entre os colonos, especialmente na região das Minas, onde surgiram movimentos de contestação, como a Inconfidência Mineira. Esse movimento foi uma das primeiras tentativas de independência no Brasil, refletindo o crescente ressentimento com a administração colonial, vista como exploradora e opressiva. Embora a Inconfidência tenha sido reprimida pela coroa, ela deixou claro que as tensões entre colônia e metrópole estavam se intensificando. Outro aspecto importante da administração colonial foi a relação com os indígenas e os africanos escravizados. A exploração do trabalho indígena e, posteriormente, do africano, foi fundamental para o sucesso econômico da colônia, especialmente nas lavouras de açúcar e nas minas de ouro. A administração colonial, por meio de leis e regulamentos, estabeleceu mecanismos para controlar e explorar esses grupos que formavam a base da economia colonial. As condições de trabalho eram extremamente precárias, e a resistência dos escravizados, por meio de fugas e revoltas, era uma constante na colônia. À medida que o Brasil se tornava cada vez mais importante para a economia portuguesa, a administração colonial foi ganhando em complexidade. Novas instituições foram criadas, como as câmaras municipais, que exerciam uma função administrativa local nas vilas e cidades. As câmaras, formadas por colonos influentes, tinham certa autonomia na gestão dos assuntos locais, mas estavam subordinadas à autoridade do governador-geral e, por extensão, à coroa. No entanto, essa crescente centralização e controle por parte da metrópole não impediu que a colônia desenvolvesse suas próprias dinâmicas sociais e políticas. Ao longo dos séculos, a elite colonial, composta por grandes proprietários de terras e comerciantes, passou a ter uma influência cada vez maior sobre a administração local. Essa elite muitas vezes entrava em conflito com os interesses da coroa, especialmente quando se tratava da cobrança de impostos e da gestão das riquezas produzidas no território. A administração da colônia também foi marcada pela criação de um sistema jurídico e judicial que visava garantir a ordem e o controle social. Leis foram promulgadas para regular a vida na colônia, e tribunais foram estabelecidos para julgar crimes e disputas. No entanto, a aplicação da justiça muitas vezes favorecia os interesses da elite colonial, que tinha mais recursos e influência política para manipular o sistema a seu favor. Em suma, a administração da colônia brasileira foi um processo dinâmico e complexo, marcado por constantes ajustes e transformações ao longo dos séculos. Desde o sistema de capitanias hereditárias até as reformas pombalinas, a administração refletiu os interesses econômicos, políticos e sociais da metrópole, mas também foi moldada pelas particularidades do território e pela resistência dos colonos e dos povos subjugados. A estrutura administrativa colonial, embora eficiente em muitos aspectos, enfrentou desafios e tensões que culminariam, no início do século XIX, no processo de independência do Brasil. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!